vai estar pregando nesse culto, meus irmãos, o pastor Nielsen. E eu convidei o Nielsen pelo fato de ele ser filho da igreja. Ele é o mais velho da gente aqui. Ele está aqui há 27 anos. Eu estou há 21, o pastor Nilton há 25. Então chamo aqui o Nielsen, que vai estar pregando nessa noite, que Deus fale ao nosso coração, por esse servo do Senhor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Só vou preparar aqui o equipamento, nós já vamos começar. É claro, nesse exato momento ele não quer funcionar, isso já está programado para isso acontecer, mas nós vamos ler o texto de 2 de Samuel, capítulo 7. Na verdade, nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo, para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo?
e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses? Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-lhe, diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdades, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos entregamos diante do Senhor e diante da tua palavra. Como disse o teu servo Davi, nós podemos dizer o mesmo: quem somos nós, Senhor? Quem somos nós para termos o privilégio de ouvir a tua palavra? Quem somos nós para ter o privilégio de falar sobre a tua palavra? Mas o Senhor quis isso, o Senhor quis nos usar, o Senhor quis falar conosco, e nós nos submetemos ao Senhor. E pedimos que, apesar das nossas imperfeições, apesar de não merecermos, que o Senhor nos conceda a tua palavra, nos revele a tua palavra e nos edifique nos teus caminhos, para que tudo isso redunde em glórias ao Senhor. É o que oramos em nome do teu santo Filho Jesus. Amém, Senhor. Talvez o sermão fique melhor sem o computador, vamos manter assim. Esse texto, um texto muito bonito e um texto-chave desse livro de 2 de Samuel, é o momento em que Deus realmente faz uma aliança com Davi. E para entender um pouco do que está acontecendo aqui, pegue sua Bíblia, dê uma olhadinha uns capítulos anteriores, e veja que a partir do capítulo 5, o capítulo 5, se você olhar no subtítulo aí do capítulo 5 na sua Bíblia, você vai ver que está escrito, Davi é um ungido rei de todo Israel. Então, o segundo livro de Samuel está descrevendo ali o início do reino de Davi. Ele primeiro foi rei só em Judá, depois da morte de Saul, o povo de Israel ainda estava ali, né? Um pouco dividido. Alguns ainda queriam seguir Saul, queria seguir o filho de Saul. Então, por um tempo foi só Davi reinando só em Judá, em Benjamim. A tribo de Simeão já devia ter sido assimilada por Judá, era praticamente uma tribo só. Mas aqui no capítulo 5, Davi se torna então o rei sobre todo Israel. E uma vez que ele se tornou rei sobre todo Israel, Davi vai começar a estabelecer realmente um reino. Porque até ali eles eram uma confederação de tribos, não existia um exército, não existia uma capital, não existia um palácio, não existia nenhuma organização realmente. E aí você vê no capítulo 5, versículo 6, que o subtítulo diz, Davi conquista Sião, que é o monte onde está a cidade de Jerusalém, que até ali a cidade se chamava Jebus, e é por isso que nós temos os jebuseus, era o pessoal que morava ali. Israel nunca tinha conseguido tirar eles, os jebuseus se gabavam de ninguém nunca conseguir tirar eles de lá, que era uma região de difícil acesso, mas Davi então consegue conquistar a cidade de Jebus, e ele transforma então em Jebus, Salém, Jebus da paz, e ele transforma então em Jerusalém, a cidade da paz ali, e ele reina. Nós vemos então falando sobre os filhos de Davi que nasceram ali, e depois você ainda vê no 5, versículo 17, Davi derrota os filisteus, mostrando então que Davi
ele está conseguindo paz nos povos vizinhos. E eu esqueci também ainda no versículo 11, olha que interessante, o 5:11. Irão, o rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa a Davi. E esse ato de Irão é um rei internacional, um rei de fora reconhece o reinado de Davi, é uma questão de relações públicas. Então o texto está mostrando, olha, todo mundo reconhece o reinado de Davi. Então Davi começa a estabelecer um reinado, e aí o capítulo 6 vem mostrar que Davi traz para Jerusalém a arca. Uma vez estabelecida a cidade, uma vez começada a ser feita uma organização, uma vez estabelecido um palácio, Davi quer estabelecer o culto a Deus ali na capital, e ele decide levar a arca. Primeiro ele leva de forma irresponsável, sem critérios, pessoas morrem, ocorrem alguns problemas, e aí então, na segunda tentativa eles têm sucesso, e a arca chega então em Jerusalém. E aí, o texto vem descrever uma série de coisas, e começa então o capítulo 7, como nós lemos o versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então o Davi fala, eu estou morando numa casa de cedro, Deus está numa tenda. Até naquela época, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, vivia em tendas. E aí Davi fala, como é que eu, o rei, posso estar numa casa de cedro? E aí casa de cedro não era qualquer coisa, era só rei que tinha casa de cedro. O cedro era caríssimo, era a madeira mais dura, a maior madeira, a melhor madeira que existia na época, por isso era um material muito nobre, e só quem tinha muito, muito dinheiro poderia ter. O cedro era importado lá realmente da Síria, de Tiro, em Israel não tinha. E aí o que acontece é que Davi fala, eu estou numa casa de luxo, e Deus, a arca do Senhor está numa tenda. Aí o profeta fala, faz o que está no seu coração, porque Deus está com você. Amém, glória a Deus. Só que o Natã volta para casa e vai dormir, e Deus fala, Natã, volta lá e fala para o Davi isso, que não é para ele construir uma casa para mim. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que pode parecer certo, pode parecer bonito, pode parecer um plano maravilhoso, mas se não for a vontade de Deus, está errado. E o Natã, como profeta de Deus, imaginou isso. O Davi quer fazer um templo para Deus, o que tem de errado com isso? O Davi quer servir a Deus, o que tem de errado com isso? Foi por isso que ele falou, Davi, faz o que está no seu coração, porque Deus está com você. Só que o Natã, versículo 4, porém naquela mesma noite, quando Natã vai para casa, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor. E aí então o discurso muda, porque agora é Deus que está falando através do profeta, e não o acho do profeta, de achar que não tem nada de errado nisso. E aí então Deus diz, versículo 5 de novo, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Deus começa com uma pergunta, você vai construir uma casa para mim? E aí ele discorre, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Então Deus fala, por acaso alguma vez eu pedi para se construir uma casa para mim? Primeiro ponto, eu não pedi, e Deus está começando a estabelecer que, na minha obra, no meu reino,
Na obra de Deus, quem comanda, quem dirige e quem tem os planos sou eu, Deus. Por mais que pareça bonitinho, por mais que pareça nobre, por mais que pareça certo, você só deve fazer o que eu te mandar fazer e não o que você achar que deve ser feito. Mas Deus continua. Versículo 6. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra, né, como nós lemos aqui. O final do versículo 7. Por que não me edificais uma casa de cedro? Versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Deus diz para Davi, você vai fazer uma casa para mim? Não, eu vou fazer uma casa para você, Davi. Eu vou estabelecer uma casa para você. Você pensa que você está fazendo para mim? Antes de você achar, eu estou fazendo uma casa para você. Eu vou estabelecer uma casa para você, Davi. E Deus fala, tem esse jogo, né? Deus fala, eu vou te fazer uma casa, Ele dizendo, eu vou estabelecer a sua dinastia. Você e seus descendentes, como a dinastia que vai seguir na direção do meu povo. Deus está dizendo agora para Davi, eu estou dizendo a você, que eu vou estabelecer para você, que eu vou colocar para você uma dinastia, e que nunca vai se apartar do trono de Israel, um descendente seu. Agora, eu não estou fazendo isso porque você vai fazer uma casa para mim, sabe por quê? Você não vai fazer, porque não está sob a sua responsabilidade decidir se você vai fazer ou não, porque o reino de Israel é meu, porque só será feito quando eu quiser, porque esta obra é minha. E quando você pensa que você está fazendo um favor para mim, eu já estou fazendo tudo por você. E você nem sabe os planos que eu tenho, Davi. E você nem imagina os planos que eu tenho, que eu agora estou te revelando. Mas se você acha que você precisa me agradar, se for esse o caso, saiba que você não precisa me agradar. Porque eu te digo até o seguinte, você não vai fazer casa para mim e ponto. Eu não quero que você faça. Depois, se os irmãos quiserem ver outros textos e pesquisar, ou você ver uma Bíblia de estudo, vários outros textos bíblicos fazem referência a esse texto aqui, e ele vai mostrar aqui há alguns pontos, algumas razões do porquê Davi não seria aquele que construiria o templo. Primeira coisa, porque o povo de Israel não estava em paz com todos os povos ainda. Deus fala que Davi estava num período de paz, mas não estavam em paz absoluta ainda. Davi ainda ia ter muita tribulação. Mas existe um outro ponto. Deus fala que Davi era um homem sanguinário, e por causa disso ele não ia construir o templo. Isso daí você vai ter em 1 de Crônicas 22:6, Davi vai falar para Salomão isso. Ele diz, então chamou a Salomão seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância,
e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Nós não vamos falar sobre esse texto, mas na verdade a forma como Deus está falando com Davi aqui, quando ele fala, você derramou muito sangue, o que se entende, a forma como está sendo falado é, você derramou muito sangue inocente, né? Você derramou muito sangue de forma inocente. Nós podemos ver o caso clássico de Urias, nós podemos ver quando Davi queria ganhar o favor do rei dos filisteus e ele se juntou aos filisteus, ele ia lá para o sul, mas lá para o sul, lá perto do Egito, atacava um vilarejo inteiro, matava absolutamente todo mundo para não sobrar ninguém, e ele chegava para o rei dos filisteus e falou assim, ó, tá vendo? Isso daqui que eu trouxe foi de uma cidadezinha judaica ali, eu ataquei os judeus porque eu não sou mais deles, só para ganhar o favor deles. E Deus disse, Davi, você não vai construir casa para mim, porque você derramou muito sangue. Então, há muitas outras coisas aqui nesse texto, mas esse é o primeiro ponto que Deus está colocando para Davi. Agora, mais importante, e o que é muito bonito no texto, é exatamente isso que é colocado, de que Davi tinha a intenção de construir um templo ao Senhor. Mas Deus disse, você não vai construir primeiro, porque a obra é minha, porque o reino é meu, porque eu sou o Senhor. E eu não quero que você construa, mas o seu filho vai construir. Eu já preparei tudo, Davi. Depois de você vai vir um descendente seu. Ele terá paz por todos os lados, por isso ele vai estar tranquilo para construir um templo para mim. E eu vou estabelecer ele para sempre lá. Então, Deus já tinha os planos. E Deus frustra os planos de Davi, porque Deus diz, você tem os seus planos, que podem parecer bonitos, mas eu tenho os meus planos, que não são só bonitos, eles são perfeitos. E é dessa forma que vai acontecer. Agora, esse plano de Deus não é só o melhor, mas demonstra tamanha graça de Deus para Davi. Deus dizendo, eu não estou pedindo nada para você, não estou cobrando nada de você, eu não estou esperando que você me faça favor, eu não estou esperando que você me faça um templo, eu não estou esperando que você me faça homenagens. Eu estou esperando que você siga os meus planos. E aí, diante dessa tamanha graça de Deus, nós temos a segunda parte do capítulo, que é dos versículos 18 ao 29. E desse 18 a 29 é a oração de Davi em resposta a isso que Deus falou a ele. E aí nós temos dois pontos muito importantes para nós notarmos nesta oração de Davi. Primeiro, fica para você depois ler lá na sua casa, tá? Para você ver depois lá na sua casa, ou deixa eu ver o José ou Luquinha se eu coloco aqui. Vamos ver se aparece. Se aparecer eu vou mostrando para os irmãos. Vamos lá. Apareceu? Apareceu. Eu estou aqui no 2 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 18. Aqui a partir do versículo 18. Veja quantas vezes nesta oração de Davi ele se refere como seu servo. Davi se coloca diante de Deus como servo dele. Versículo 19, foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo. Versículo 20, pois tu conheces bem a teu servo. Versículo 21, a conhecer a teu servo. Versículo 25, acerca de teu servo. Ó Deus, sobre Israel e a casa de Davi, teu servo. Versículo 27, fizeste ao teu servo essa revelação, dizendo, edificar-te-ei casa, por isso o teu servo. Versículo 28, e tens prometido a teu servo. Versículo 29, se pois agora servido de abençoar a casa do teu servo, e ele termina a oração com o teu servo. Ele repete teu servo 10 vezes nesta oração.
Davi se apresenta diante de Deus como servo de Deus. Como servo de Deus. E servo não tem opção a não ser obedecer o seu Senhor. Ele se coloca como servo de Deus. Mas é bonito ver também como ele começa. O primeiro versículo da sua oração, o versículo 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E Davi se coloca como servo e como aquele que reconhece da onde veio, reconhece as suas raízes e diz: quem sou eu, Senhor, para o Senhor fazer uma coisa dessa? O Senhor não só me colocou como rei, o Senhor não só me colocou como rei da minha tribo, o Senhor me colocou como rei sobre todo Israel, e agora o Senhor diz que não só serei rei, como nunca deixará de haver um descendente meu no trono. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor, para tamanha graça? E tem que ser esse o nosso sentimento, diante da obra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nós. Quem é você para que Jesus morresse na cruz no seu lugar? Quem é você para que você herdasse um reino eterno? Quem é você para que você pudesse servir o Deus vivo? Quem é você para que pudesse fazer parte dos planos do Deus Todo-Poderoso? E é assim que Davi fala: quem sou eu? E se coloca como servo do Senhor. Irmãos, o objetivo de pegar esse texto e de lembrar dessa passagem tão bonita, que mostra tamanha graça de Deus, e que também vem demonstrar, falar sobre construção do templo, falar sobre estabelecer o reino de Deus, eu acho que isso tem tudo a ver com o aniversário da nossa igreja. Isso tudo tem a ver com aquilo que nós estamos comemorando hoje, com todo esse momento de alegria que nós estamos vivendo hoje. Porque quem somos nós para estarmos numa igreja tão abençoada como essa? Quem somos nós que Deus queira estabelecer essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Limeira, e nos dar esse lugar para nos congregar? E se aconteceu, e se estamos aqui hoje, e se a Igreja Presbiteriana de Limeira está aqui há 89 anos, não foi porque um pastor, não foi porque um Davi quis fazer isso. Mas foi porque Deus disse: eu já tenho o meu plano, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei quando eu vou fazer, eu já sei quem vai liderar quando for feito. E Deus tem sido fiel até hoje, há 89 anos. Porque o plano é dele, porque a obra é dele, porque o reino é dele, porque a igreja é dele, porque essa é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é Ele que está na direção. E às vezes nós achamos que nós podemos fazer a obra de Deus. Vamos contribuir com o projeto Albânia. Inclusive o pastor fez um apelo hoje de manhã importantíssimo. Nós precisamos muito que a igreja demonstre se realmente nós vamos adiante com o projeto Albânia. Porque nós precisamos de ajuda, de contribuição, para que os nossos irmãos possam ir e fazer aquela obra. Mas não pense que vai ser o seu dinheiro que vai fazer a obra. Porque a obra é do Senhor. Porque o reino é do Senhor. E se Ele permitir você contribuir financeiramente, foi porque primeiro Ele agiu com a graça dEle sobre sua vida. Foi porque Ele te deu o privilégio de participar da obra dEle, do plano dEle, no tempo dEle. Nessa história de Davi, o templo do Senhor será feito no tempo do Senhor. E é assim que nós devemos viver. E é assim que nós precisamos entender o reino de Deus. Deus nos dá o privilégio de participar.
Deus nos dá o privilégio de sermos igreja. Deus nos dá o privilégio de sermos corpo de Cristo. Mas nós precisamos viver na dependência do Senhor. Nós precisamos viver aos pés do Senhor como servos, como aqueles que reconhecem quem somos nós para isso e servirmos a Ele de todo o coração. Apesar de Deus ter falado para Davi, Davi, você não vai construir templo para mim, Deus mandou Davi fazer várias outras coisas. E talvez Deus tenha dito para você, você não vai fazer tal obra, mas certamente Ele te chama para fazer outra obra. Qual obra Ele tem te chamado a fazer? Porque uma coisa todos nós podemos ter certeza, você não foi chamado para esquentar banco. Você não foi chamado para fazer volume. Você não foi chamado para viver num ritual ou numa religiosidade de achar que estar no culto no domingo à noite faz com que eu ganhe pontinhos com Deus. É o que nós temos insistido muito aqui. Eu não venho no culto para ganhar pontinhos com Deus. Eu venho no culto porque eu quero estar junto com a família de Deus e glorificar esse Deus maravilhoso que tem abençoado minha vida. E eu quero compartilhar as bênçãos, e quero compartilhar as aflições, as lutas, para orarmos uns pelos outros, para sermos curados, para crescermos juntos, para sermos família, para cumprirmos a obra de Deus. Nós fomos chamados para fazer discípulos de todas as nações, seja através do Projeto Albânia, seja através do acampamento dos adolescentes, seja através da banda Purples, seja através de você testemunhar para um colega de escola, para um colega de trabalho, para um familiar. Deus te chamou para a obra. Qual obra Ele tem te chamado? Então, concluindo, Deus nos dá o privilégio de participar da obra dEle. Deus nos chama para a obra dEle, primeiro pela graça dEle. E que nós possamos realmente ter corações gratos diante de Deus, porque Ele tem sido fiel, porque Ele tem sido cuidadoso, porque Ele tem nos abençoado como igreja. Agora, nós temos uma opção. A nossa igreja chegou aos 89 anos, está bom por aqui. Não. Nós somos parte dessa geração e parte de uma nova geração. Nós tivemos hoje no louvor uma banda de adolescentes. Tirando algumas pessoas. Não citarei nomes, tá? Só posso dizer que o nome começa com G e termina com ZUS, mas não posso falar mais nada. Mas nós tivemos também uma geração aqui de crianças que nós temos a responsabilidade de educar, que nós temos a responsabilidade de inculcar nelas a palavra de Deus, que nós temos a geração de jovens e adolescentes que temos que trabalhar duro, porque eles têm sido bombardeados pelo mundo. Acho duro o ministério do reverendo Tiago, admiro por saber trabalhar com os jovens e adolescentes, porque eu imagino o desafio grande que é, diante de tanta oposição que os jovens da igreja devem enfrentar em faculdade, em trabalho, em tantas outras situações. E quem é que vai fazer isso? Quem é que vai cuidar dessa igreja? É o pastor Newton, o pastor Jonas, o pastor Nielsen, o pastor Tiago? Não, nós somos só parte. Nós temos um ministério, nós temos uma área, mas nós temos os presbíteros, que nos auxiliam, que trabalham com a gente, mas também não é deles a responsabilidade. Nós todos somos igreja. Nós todos somos o corpo de Cristo. Nós todos estamos comemorando 89 anos. Nós todos somos a família de Deus. A responsabilidade é de nós todos. O privilégio também é de nós todos. E é por isso que nós todos devemos dar graças a Deus, que nos tem mantido fiéis diante dEle, diante do caminho dEle. Amém, irmãos? Que possamos comemorar mais muitos e muitos anos de aniversário da nossa igreja. E ver esse Deus fiel, que às vezes a gente acha que está fazendo a obra dEle, sem perceber que é Ele que está fazendo a obra nas nossas vidas.
que a gente acha que está construindo o templo dele, e é ele que está construindo a nossa família, a nossa casa, a nossa história. Deus seja glorificado por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 299. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, renova seu vigor.